A primeira coisa importante é a gente saber que o medo não há uma opção da gente eliminar o medo. Então, é um equívoco quando alguém fala você tem que eliminar o seu medo, você tem que se livrar do seu medo. Esse é o primeiro, digamos, o primeiro erro cognitivo, porque o medo não é possível a gente se livrar dele, não é possível a gente eliminar o medo. Não, nada disso. Então, o medo é uma emoção. Tem aquela primeira pergunta, mas é uma emoção negativa ou uma emoção positiva? Depende, nós vamos ver aqui hoje, depende da forma como você lida com esse medo. E depende até que ponto o medo pode ocupar um lugar saudável e até que ponto ele pode também ocupar o lugar da doença na sua vida. Muito bem. Então, para começar, eu acho que é importante a gente definir que os medos, né? O medo é uma das nossas emoções. A gente percebe que o medo é uma emoção. E é uma emoção como? Ela é assim como todas as emoções, o medo é uma reação neuropsicofisiológica. É uma reação que envolve o nosso sistema nervoso, o nosso sistema psíquico e o nosso sistema fisiológico. Então, quer dizer, quando a gente sente medo, a gente sente reações no nosso corpo, o nosso corpo é impactado por esse medo, portanto, a gente tem também uma reação fisiológica, a gente tem uma reação psicológica e a gente tem uma reação neurológica. Então, o medo é uma emoção que, de certo modo, mobiliza todos os nossos sistemas ao mesmo tempo, né? E essa reação, ela acontece como? Ela acontece diante de alguém, diante de uma situação qualquer. Às vezes a gente tem medo diante do sucesso, a gente às vezes tem medo diante do fracasso. Então, o medo é essa reação neuropsicofisiológica, é uma emoção que acontece diante de algumas situações, às vezes diante de algumas pessoas, às vezes a gente acontece diante de algumas pessoas porque essas pessoas têm uma certa autoridade. Então, o medo, a gente tem que começar, né, tratando desta questão de definir o que é medo. Não é isso, Mário Adorno? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Então, você vem e falou que a emoção é uma reação perante um evento, vamos falar assim, perante um estímulo, né? E este estímulo, com este estímulo, estimula, né? O medo, por exemplo. São várias emoções, mas hoje o nosso tema é o medo. E nós temos que responder a este evento. Então, aí nós temos, como o Ricardo já falou, não temos a opção de eliminar o medo, até mesmo porque o medo tem uma função de sobrevivência. Ele evoluiu ao longo do tempo com o ser humano, ele tem a função de nos avisar, ele nos comunica algo. A questão é que nós já não estamos naquela época de ameaças constantes, né? Mas essa função ainda continua. E é fundamental agora justamente podermos escutar essa comunicação, eu poder avaliar isto e eu reagir de acordo a essa comunicação, se procede ou não procede. Então, temos que o medo não podemos eliminar, o medo nos informa de algo, mas onde que é o problema, então, do medo? O problema mais importante é quando ele é uma barreira em nossas vidas. É quando o medo está assumindo as nossas vidas. Por isso, a pergunta lá desta live, Ricardo, é: qual é o espaço que o medo ocupa na sua vida? Ele ocupa o lugar de direção geral, eu sou regido pelo medo, ou ele está no devido lugar de alguém que está avisando, que é alguém que está contribuindo, e eu estou interagindo e regulando o medo. E aqui tem um detalhe muito importante, Ricardo, para destacar, que esta reação
podemos fazê-lo em forma indireta. O que é em forma indireta? Vamos relacionar duas coisas: o coração e as mãos. Os dois são partes do nosso corpo. Só que o coração é puro músculo. E eu não posso regulá-la diretamente, eu não posso controlá-lo. A mão tem ossos, por isso eu posso movimentá-lo de acordo à minha vontade. O meu coração, não. Sim, eu posso regular o coração em forma indireta. Acelerou, né? Uma situação está forte, toda essa questão. Mário, respire, presta atenção na tua respiração, no teu corpo. Vamos respirar mais devagar e sucessivamente o coração começa a se regular. As emoções, a mesma coisa. Quanto mais a gente quiser segurar o medo, eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir estresse, isso é ruim, eu sou depressivo, né? Tudo isto faz com que isso aumente. Então, nós sim podemos pensar em como desbloqueá-lo do que está me afastando de forma indireta. Não querer não sentir ansiedade, não querer não sentir medo. Então, é este o ponto. Quando ele se torna um bloqueio, quando ele toma conta da minha vida, é quando eu não estou presente na minha vida. Quando eu não sou a locomotora principal do meu trem. Nesse caso, ou é o medo, ou são os pensamentos, o raciocínio, é a mente que está tomando controle. Por isso, a necessidade de eu estar presente, de eu poder estar na direção da minha vida, e sou eu que estou regulando os pensamentos, as emoções, para que isto me leve a algo que sim é importante para mim. Por quê? Essa barreira do medo está me impedindo de fazer coisas que provavelmente são importantes para mim. E aí vem uma pergunta: o que é importante para você? E nisto, Ricardo, nós temos a probabilidade, quando é importante, em converter está certo em português, em transformar o medo, por exemplo, em coragem. Eu li uma vez uma frase que coragem não é quem não tem medo. Coragem é aquele que faz algo com medo incluído, mas ele é orientado, o foco dele está em fazer, em se aproximar daquilo que é importante para ele. E temos inúmeras maneiras, né, que o medo se manifesta. E estas inúmeras maneiras e formas é o medo ao quê? Posso ter medo a ser amado, posso ter medo de amar, né? Uma coisa bastante difícil. Posso ter medo a falar, posso ter medo de me transformar. Tem várias questões de medo, né? O que está incluído. E poderíamos falar que é uma das emoções, para não falar a mais importante, é o medo. A emoção é mais importante, é o que nos rege, é o que nos bloqueia. E o que você está pensando, Ricardo, agora? Pois é, exatamente. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui são algumas coisas práticas, né? Mas eu vou comentar uma coisa prática sobre o medo agora, mas antes eu já quero agradecer a presença de vários amigos aí: Zé Faquer, Amato, Daniele, Gilma, Ciro, Rizelena, Igor, Tânia, uma querida aluna, Levi Gá, Cristina Palmeira, uma pedagoga muito amiga, Nilo Torturella, um psiquiatra amigo nosso também, Mariângela Dias, uma psicóloga, Arnaldo, Ana, André. Grande alegria receber todos vocês aqui na nossa sala, conversando sobre esse tema tão importante hoje, que é a questão do medo. Como a gente gosta de tratar de coisas práticas aqui também, uma das primeiras perguntas que a gente pode fazer é como é que a gente enfrenta o medo.
E aí a Elizabeth Gilbert, que é uma autora muito interessante, ela tem num dos livros dela uma carta que ela fez ao medo, né? Uma carta ao medo, muito bem. A Cristina tá corrigindo aqui que ela é professora, não é pedagoga, tá certo. Muito bem. Então, a carta ao medo, e essa carta ao medo é muito interessante, né? Porque é uma das formas da gente lidar com o medo. A primeira coisa é você identificar esses medos, porque uma das coisas que a gente vai falar aqui é quando o medo ele pode ser um propulsor na sua vida, quando ele pode te ajudar, ele pode te completar, ele pode te impulsionar, e muitas vezes, se você não lida bem com este medo, sim, ele vai te travar. Mas a primeira coisa é a gente identificar esse medo, e essa carta que ela faz é muito interessante, porque ela faz uma carta como se fosse uma pessoa íntima, né? E é um medo, ela faz uma carta ao medo dizendo o seguinte, olha, vamos agora começar a viagem, e eu vou te dizer o que você pode fazer aqui dentro do carro, né? Porque você não vai guiar, você não vai pegar no volante, você não vai dizer quais são os caminhos, você tem direito a algumas coisas, mas não toque no rádio, porque quem vai ouvir a música sou eu. Essa carta que a Elizabeth Gilbert faz ao medo, ela é muito interessante, porque é a nossa relação que a gente tem que ter com o medo, que é uma relação de intimidade, não uma relação de distanciamento. E aí, quando você falou em coragem, Mário, uma coisa que me veio, que coragem é uma virtude, e o termo, etimologicamente, coragem, a origem da palavra coragem vem de core, que é coração, e agem, que é ação. Ação que vem do coração. Então, duas maneiras de lidar com o medo. A primeira delas, faça uma carta ao seu medo. Diga a ele o que ele pode e o que ele não pode. Diga a ele qual é o lugar que ele tem na sua vida. E para isso é preciso que a gente tenha ações. Ações que vêm do coração. É isso. É preciso coragem para lidar com os nossos medos. Agora, é claro, né, Mário, que esse lidar com os medos também tem alguns limites, né? Pode ser que o medo seja possível de você lidar com ele, mas pode ser que algumas pessoas em determinadas situações, não consigam lidar com esse medo. E aí elas vão precisar de uma ajuda técnica. E o que é essa ajuda técnica? Pode ser que alguns precisem de terapia, pode ser que alguns precisem de conversar com um amigo, mas certamente para você lidar com seus medos, você vai precisar dialogar com eles e com outras pessoas. Então, o diálogo com o seu medo é fundamental. O diálogo com o seu medo na hora de fazer uma entrevista para uma nova carreira, para um novo trabalho. O diálogo com o seu medo na hora de tomar uma decisão com relação a uma relação afetiva. O diálogo com o seu medo, muitas vezes, na hora de você lidar com algumas situações limites, de lidar com os filhos, de lidar com os seus relacionamentos afetivos. Então, tudo isso é fundamental. É fundamental. Agora, duas coisas que são estruturais para lidar com medo. Começar a entender que medo é esse, quem é esse medo, como é que eu lido com ele, faça uma carta para ele, diga a ele quais são as... e tenha coragem que vem do coração para lidar com ele. O que você acha disso, Mário? Ricardo, o que eu acho é que justamente quando você faz uma carta, é como que você coloca o lugar que o medo vai ocupar na sua vida. Quando você convida ele para ser o teu acompanhante e não o quem está na direção, fica claríssimo. Ele vai estar ali, nós vamos escutar, ele vai nos avisar, mas quem vai decidir o que vamos fazer sobre esse evento somos nós. E isto, lembrando até uma frase do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, que é o psiquiatra que sobreviveu a todo o Holocausto, né? Ele vai trabalhar muito com sentido de vida e até mesmo uma das coisas, ele já estava pesquisando isso antes, quando ele vai no Holocausto, vai falar, mas vem cá, o que eu tenho mais para perder aqui? Nada.
nada, nem a dignidade, eu perdi tudo. E logo, o que eu posso fazer aqui? O que eu vou fazer é investigar mais, saber e ajudar quem está comigo. E ele tem uma frase: entre o estímulo e uma resposta, tem um pequeno espaço. É nesse espaço que eu tenho a liberdade de poder escolher qual será a minha resposta. E aqui vem, qual será a minha resposta perante os eventos da vida? Eu gosto de relacionar, Ricardo, isto com pirâmide de Maslow. Se alguém não conhece, pirâmide de Maslow se refere à hierarquia das necessidades que nós temos. Lá embaixo estão as necessidades básicas, fisiológicas, como fome, logo vai vir segurança, tenho que ter casa, o outro é de relacionamento, o outro é o autorrelacionamento comigo mesmo, e lá em cima, muito pequeno, bem na pontinha, vai estar a transcendência, que também é uma necessidade. Transcendência é igual a propósito. Então, veja só, aí vai uma reflexão, justamente uma dica que acompanha a proposta do Ricardo, de você fazer uma carta para o propósito, é o seguinte, que quem vive por um propósito, ele já não é regido pelo medo, porque ele já é movido por doar algo, por doar-se. No entanto, a grande maioria, nós estamos mais dirigidos por medo a perder o trabalho, por medo a perder segurança, uma série de coisas. E aí, neste caso, é quando eu estou sendo regido, dirigido pelo medo. Sim, podemos transformar esse relacionamento e esse lugar que o medo vai ocupar. E com isto, Ricardo, estou pensando como é este medo, já que falamos de propósito, com o modelo de bem-estar proposto pela psicologia positiva. A proposta da psicologia positiva para quem alcança o bem-estar, ele é composto de 5 componentes, né? Arnaldo Rivas, quem vive com um propósito já não é regido pelo medo. É isto mesmo. Ele já não sente medo, Arnaldo? Claro que sente, mas ele não é dirigido. Ele não é levado a fazer isto. Antes de continuar com o modelo PERMA, aí eu quero compartilhar o exemplo do propósito para entendermos mais claro ainda como este regido pelo medo ou regido pelo propósito. Passam 2 pessoas correndo, tá, ok? Suponhamos que a vida seja essa carreira, e quem vive pelo medo, ele vai empurrado por algo. Ele corre de algo. É como que vem 5 leões, então ele tem que correr mais rápido, porque depois já subiu a 10 leões, 15, o que seja. O tempo todo está... No entanto, essa mesma corrida pode ser uma maratona, a maratona da própria vida. E eu estou sendo atraído por isto. Eu já não corro de algo, eu sou atraído por algo. Então, este propósito a que estou me referindo é o que dá sentido à minha vida. É um dos componentes do modelo PERMA, que é a proposta da psicologia positiva para alcançar o florescimento humano, o bem-estar humano. O outro componente são as emoções positivas, que pode ocorrer no passado, no presente e no futuro. No passado, é orientado pelo agradecimento e perdão. Olha como será o perdão relacionado ao medo. Como é isto? Eu consigo perdoar ou não perdoar por medo? Eu vou perdoar porque tenho medo de, ou porque eu vou me sentir melhor? O segundo componente do modelo PERMA é o engajamento. O quanto eu estou comprometido com algo. Se esse algo sou eu a alcançar e ir atraído por algo, eu não estou sendo regido pelo medo.
Logo vem o outro componente, e o mais importante, que mais incide no bem-estar, são os relacionamentos. E neste caso, Ricardo, é bom lembrarmos que tem as emoções que são consideradas as primárias e as secundárias. O medo é uma emoção primária, é o primeiro que está. Mas qual seria a emoção secundária do medo relacionado nos relacionamentos? Por exemplo, vergonha. O que é esta vergonha? Eu sinto vergonha, que é uma mistura de uma culpa por um evento que eu cometi, mais o medo. A diferença destas emoções secundárias com a primária é que ela não é tão evidente, porque toda emoção leva uma expressão física, tá ok? O outro componente do medo nos relacionamentos, adivinhem, ciúmes. Ciúmes, que é o quê? Medo de perder. Logicamente, alguém que tem um ciúme desmesurado e é governado pela vergonha de aparecer, de se expor, é um pouco mais difícil que chegue a este bem-estar. Já falamos, o quarto componente é o do significado, sentido, propósito, já falamos. E o quinto componente são as realizações. Olha como o medo segura a fazermos algo, a concretar algo. O medo vem, eu não vou conseguir, eu não vou sair, eu vou me sair mal. O Ricardo mencionou aí quando alguém vai numa entrevista de trabalho, como que segura, ele já está tremendo. Aí que estamos de novo chamando a atenção. Esta é a principal pergunta. Qual o espaço que o medo ocupa no seu lugar? E, na verdade, é o espaço que você dá para o medo. Porque se você não estiver na direção da tua vida, alguém está. Pode ser o medo, a raiva, o que seja. Ou teus pensamentos, ou tua mente, que nossa mente é uma ente, que é uma ditadora que está nos falando o tempo todo. Precisamos nos colocar no nosso devido lugar. Mas como é isto? Podemos pensar assim: você não é tuas emoções, você não é os seus pensamentos, você é alguém que possui emoções e possui a mente. E você sim tem a capacidade de poder regulá-los. Isto é uma competência, é uma habilidade necessária, fundamental, primária a ser conquistado. E pode ser treinado sim. Se você não sabe fazer, e isto já está trazendo consequências muito negativas para você, quem sabe a ajuda de alguém pode ser uma boa opção. É isto, Ricardo? É isso, Mário. Você me fez lembrar várias coisas aqui nessa sua fala, e acho que o medo realmente é um tema que ele é muito amplo, mas hoje a gente está aqui focando em algumas coisas práticas, então essa sua fala me fez lembrar uma coisa importantíssima com relação ao medo, que agora na pandemia, agora mesmo na pandemia, né, muitas pessoas vieram tratar nos consultórios, e estão indo tratar nos consultórios o medo nas suas mais diversas roupagens, digamos assim, né? O medo aparece nos olhos, o medo aparece no discurso, o medo aparece na maneira das pessoas se comportarem. E aí uma das grandes chaves que eu tenho dito é: primeiro passo, se você quiser começar a trabalhar os seus medos hoje. E aí você me fez lembrar de um exemplo dos campos de concentração do Viktor Frankl. Eles tinham alguns homens daqueles que estavam ali no campo de concentração, naquela situação limite. O Viktor Frankl passou por 3 campos de concentração. E uma das coisas que ele observou, que era muito importante, o que fazia com que algumas pessoas resistissem mais ao medo, tivessem mais resiliência?
era um ponto importantíssimo, que era o autocuidado. Alguns daqueles homens, todos os dias, com um caco de vidro, faziam a sua barba. Então, olha a importância de você olhar para si mesmo, olhar para o seu corpo, começar a cuidar dos seus medos, trabalhando o autocuidado. 10 em cada 10 profissionais de saúde recomendam que as pessoas precisam hoje de quê? Fazer exercícios físicos. Por que a gente precisa de fazer exercícios físicos? Porque os exercícios físicos fazem com que o organismo produza substâncias, fazem com que o organismo tenha uma reação neurofisiológica que vai produzir substâncias que nos causam sensação de bem-estar. Então, para lidar com o medo, um ponto importantíssimo, o autocuidado, o exercício físico, olhar para você, mudar o olhar para si mesmo. Então, ao acordar de manhã, o que nós temos recomendado muito? Algumas pessoas que estão trabalhando em home office e estão angustiadas, chateadas. Primeira coisa, acordou, acorde para começar o seu dia. Faça as mesmas rotinas como se você fosse sair de casa. E se prepare para ir para o seu trabalho, se prepare para ir para o seu escritório. E aí, essas rotinas, elas já vão começar a mudar o seu dia. Então, a gente tem vivido isso aqui, muitas vezes a gente dando uma aula e as pessoas todas com câmeras desligadas, porque eu não me preparei, não queria ligar a câmera, né? Então, como que as pessoas hoje, né, não se preparam para ir a uma aula online? Você tem que se preparar para ir a uma aula online da mesma forma que você se prepara para ir a uma aula presencial. Você tem que se preparar para o trabalho e da mesma forma que você se prepara no dia a dia para sair de casa. Comece por sua higiene pessoal, comece com autocuidado, comece, se for exercício físico, faça exercícios físicos dentro da sua própria casa. Existem hoje pelo YouTube inúmeras pessoas oferecendo possibilidades de fazer exercícios físicos e te orientar. Então, a importância do autocuidado na hora que a gente fala do medo que se aproxima, do medo do desconhecido, do medo irracional. Agora, é claro, gente, que a gente precisa também dizer uma coisa importante aqui. Se você conhece o seu medo, se você entende o seu medo, se você começa a saber como lidar com ele, isso é um ponto. Agora, quando este medo se torna irracional, quando este medo se torna perturbador, quando este medo chega a um ponto que começa a mudar as suas rotinas, esse medo começa a atrapalhar a sua vida, é o momento em que talvez você precise entender que talvez você precise de alguma ajuda técnica. E algumas pessoas vão precisar de um psicólogo, outros vão precisar de um psiquiatra. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma descompensação química, muitas vezes você tem um medo irracional que você não sabe lidar com ele e vai passar pelo autoconhecimento. Vai passar por um bom trabalho de autoconhecimento, onde você possa, a partir do autoconhecimento, lidar melhor com isso que você até então desconhece. E esse é o perigo. Quando você estiver lidando com um medo irracional, um medo que você não sabe de quê, e algumas pessoas têm, inclusive, aquela questão do medo de ter medo. E aí, sim, é o momento em que é preciso se preocupar. É o momento em que é preciso você ligar para um amigo, ligar para alguém e pedir ajuda. E talvez essa ajuda tenha que ser uma ajuda técnica. É mais ou menos assim, às vezes a gente tem uma gripe e a gente pode resolver essa gripe sozinho, com um chá, com sei lá, alguma coisa dentro de casa e tal. Às vezes você vai deixando aquela gripe e ela vai ficando, vai e volta, chega uma hora que você vai precisar de uma ajuda técnica, você vai precisar de ir lá num médico para conversar sobre essa gripe, porque senão ela vira uma pneumonia. Isso acontece também com o medo. Se você tem um medo irracional e se você está preso no passado, você tem o risco de ir para a depressão. Se você tem um medo irracional e esse medo te joga na ansiedade do futuro, do que vai acontecer, e você não sabe o que vai acontecer, se esse medo te joga nesse lugar da irracionalidade, onde você pode ir para a depressão ou para a ansiedade, é um momento em que
você tem que dizer, agora chegou a hora de eu procurar alguma ajuda técnica para que eu possa ser ajudado, para que eu possa ajudar a mim mesmo, para que eu possa melhor lidar com os meus medos. Agora, isso é fundamental também, um trabalho de autoconhecimento. Então, o trabalho de autoconhecimento, ele é extremamente importante para todas as pessoas. E aí tem uma outra coisa também que muitas vezes surge, que é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma vontade de procurar um profissional, um psiquiatra ou um psicólogo, mas aí também vem o medo das leituras, né? A gente vem, muitas vezes, vai adiar até essa busca por conta do medo do que o outro vai pensar, do medo da leitura que farão desta minha busca. Então, veja como o medo ele tem diversas facetas, ele se fantasia de diversas formas, ele pode aparecer para nós de muitas maneiras, com muitas roupagens. E é preciso a gente identificar até que ponto o medo está sendo impulsionador, porque muitas vezes o medo também é o medo que vai ser uma emoção que ela pode se tornar protetiva, ela vai evitar que a gente faça algumas outras coisas. Então, o medo também é protetivo. O medo pode ser impulsionador, porque às vezes a gente, no medo que a gente vai criar coragem e dizer, olha, eu vou com medo mesmo. E a gente sempre vai com medo. É o que nós começamos dizendo. É impossível eliminar o medo. É um erro cognitivo você pensar, eu primeiro preciso eliminar o medo para depois ir em frente. Não, isso é um erro. Você precisa lidar melhor com medo e ir em frente com medo mesmo. Isso é que é fundamental. Perceber o quanto você pode traduzir o medo em alguma coisa que naquele momento você não sabe muito bem, você vai aprender. Se aquilo que o medo te impulsionou, te provocou algumas coisas que não são tão boas, aprenda com aquilo que não é muito bom. E se o medo te levou para um lugar onde você vai saborear o que você ganhou, o que você conquistou, saboreie, conquiste, aprenda a saborear com mais, sabe? A saborear e aprenda também a dizer o que você conquistou, apesar do medo. Aprenda a celebrar o que você conquistou, a celebrar as suas realizações, que são dos pontos do PERMA, da psicologia positiva de que o Mário falou. Então, lidar com medo, especialmente com medo baseado nesses aspectos da psicologia positiva, pode mudar completamente a sua relação com ele. Entender qual é o tamanho do meu medo e aquilo que ele pode provocar dentro de mim é fundamental para eu viver melhor. Com ele, com o medo. Não é isso, Mário? Ricardo, é isto, e eu estou pensando, né, desta questão que vai ser uma das nossas lives, né? O que é o autoconhecimento, o que é o autoconceito, o que é amor próprio, o que é autoestima, que é a relação comigo mesmo. E poderíamos já começar, outra dica é responder esta pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Pareceria que a gente já respondeu umas perguntas, Ricardo, que antes era no colégio, continua sendo sempre. Qual o teu conceito sobre você? Você é alguém que é responsável, está comprometido com a sua vida, com os teus relacionamentos, de você estar comprometido com doar algo melhor ao outro, ou você está comprometido com a meta-emoção? O que é a meta-emoção? É uma emoção sobre a própria emoção. O Ricardo mencionou. Medo a ter medo. Olha só, esse sim, o espaço que ocupa é 100%, né, Ricardo? Isto já é pânico. Tá ok? E isto vai continuar enquanto você permitir. Enquanto você não escolher alguém, que são os medos, as emoções e tudo isso, está escolhendo.
E está falando aqui alguém, não podemos deixar o medo nos dominar. Medo é normal, mas deixar o medo em foco o tempo todo vamos enlouquecer. É isto É mesmo. a Rita. É a Rita que está falando, obrigado, Rita. E com isto, este tal enlouquecer, estou deixando a vida se queimar. Não tem a vela queima em duas pontas, vai mais rápido. E isto é sério porque tem efeitos físicos, diretamente. Tanto as emoções positivas quanto negativas trazem com eles fatores neuroquímicos, hormonas, tudo isso, que ou são positivos ou são negativos para o nosso corpo. Isto é sério. E aqui também a Marta Rodrigues está falando, lidar com o medo produto do tipo de apego. Muito bem, Marta, é isso mesmo, ou seja, qual o tipo de apego que eu tenho, né? Ela ainda vai complementar, o sentimento de inadequação é o resultado do medo e da vergonha. O estilo de apego é o que, como nós fomos aprendendo a nos relacionarmos. E eu tenho pensado muito, Ricardo, nisso, a questão do tipo de apego que pode ser três tipos: obsessão, relacionamentos e conexão. Tá? A possessão se refere ao ter. Então, eu tenho que fazer algo, tenho que me relacionar, não tenho que ter medo, por exemplo, uma ordem, tenho que eliminar o medo. E o outro se refere à possessão mesmo. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo. Então, é desde este lugar de possessão que eu me relaciono com os outros. E entra toda essa questão que já falamos do medo, de perder esta possessão. E a conexão tem a ver com união. E esta união ocorre dentro da liberdade. E liberdade tem diretamente a ver com escolhas. O que eu escolho para a minha vida? Que tipo de relacionamentos eu estou escolhendo com a pessoa que também me escolhe dentro da liberdade, não dentro do que tem que ter que provoca o medo. Então, é importante começarmos a pensar em que alcançar este nível de liberdade vai depender se na minha vida sou eu que estou escolhendo, ou é o medo, ou é o outro, ou são as coisas, ou que vão falar, é um monte de coisa. Agora, quando eu escolho e tenho liberdade, já não existe o outro, já sim existe. Existe para receber o teu melhor, a tua melhor versão que você escolhe para dar para os outros. Ricardo, mais ou menos. É isso, Mário, é isso mesmo. E uma coisa interessante é a gente pensar quantas vezes o medo ele é interno, mas ele vem por estímulos externos, né? Às vezes o medo ele vem porque nós estamos preocupados não conosco mesmos, mas com as versões, com aquilo. Muitas vezes você está preocupado com algumas versões. Uma coisa é aquilo que o outro pensa sobre você. Isso não é uma coisa que te diz respeito, é uma coisa que diz respeito ao outro. Uma coisa é o que você pensa que o outro pensa sobre você, é outra versão. Então, muitas vezes, a gente perde muito tempo, a gente gasta muita energia tentando imaginar o que eu acho que o outro pensa de mim. E aí a gente deixa, nesse tempo, a gente deixa de ser. E é disso que você está falando, Mário. Né? Nós estamos vivendo hoje a era do ser e a era do selfie. Né? As pessoas têm hoje, né, aparelhos, telefones, todos que começam por i, né? Você tem um iPad, um iPod, iPod já não tem mais, mas um iPhone. Enfim, o I é o eu. Você já percebeu quantas pessoas têm tirado selfies? E é mais tem uma coisa muito interessante, que às vezes a pessoa está tirando uma selfie, se você disser assim, você quer que eu te ajude? Eu posso tirar a foto para você. A pessoa, não, pode deixar, eu mesmo me resolvo. Então, quanto a gente hoje está voltado para si.
o quanto a gente está autorreferenciado. E muitas vezes a gente resolve conhecer os nossos próprios medos, eu vou dar conta deles, eu vou lidar com eles e ponto final. É preciso conversar sobre os seus medos. Essa é uma outra dica importantíssima. Converse sobre os seus medos. Converse consigo e converse com outras pessoas em quem você tenha confiança. Não aquelas pessoas que vão te olhar e vão ter uma versão que não lhe interessa. E mais, tem muitas vezes você deixa de viver porque você quer viver em função da expectativa do outro, daquilo que o outro acha que seria o melhor para você. E aí, esse medo de não corresponder à expectativa do outro vai fazendo com que a gente, muitas vezes, deixe de ter uma vida original. Vai fazendo com que a gente, às vezes, chegue um momento em que a gente se olhe no espelho e não se reconheça. Então, é preciso que a gente também comece a olhar e se perguntar, abrir a gavetinha lá das dívidas e perguntar quais são os meus sonhos, o que é que está faltando, o que é que eu preciso fazer. Eu quero fazer dança de salão. Aí vem o primeiro medo. Mas o que as pessoas vão dizer? Dança de salão? A essa altura? Por quê? Se você quer fazer dança de salão, se dança de salão é algo que você queria fazer e que ainda não fez, faça. Eu quero estudar uma língua nova, eu quero fazer uma universidade nova. E aí sempre vem os arautos do caos que vão dizer, para quê? Gastar dinheiro com isso? E aí a gente cede muitas vezes porque a gente quer viver de acordo com a expectativa do outro. E o medo de não corresponder a essa expectativa, às vezes vai nos travar, às vezes vai fazer com que a gente deixe de ser quem a gente é. Então é preciso ter muito cuidado com esses medos, com medo de não ser quem o outro gostaria que eu fosse. Às vezes a gente se perde nesses medos. Às vezes a gente deixa de ser quem a gente é, única e simplesmente para ser uma pessoa que o outro gostaria que a gente fosse. E aí tem uma coisa terrível, porque muitas vezes você quer satisfazer a expectativa de várias pessoas. Certamente, em algum momento, essa dívida vai vir. Certamente, em algum momento, você vai olhar e vai perceber, eu estou pagando caro por eu ter cedido em algum momento, por eu não ter tido a coragem de ser quem eu gostaria de ser naquele momento, independente do que pensavam todas as pessoas que estavam do meu lado. Então é esse medo que muitas vezes se traduz num muro que a gente tem que evitar. Nós estamos num tempo em que a gente tem que construir mais pontes. O medo precisa ajudar a gente a construir pontes e não muros. Às vezes a gente ergue um muro entre eu e o outro. E a gente falou de solidão na nossa última live. Quantas vezes a gente vive uma solidão a dois porque a gente ergueu um muro e a gente perdeu o poder do diálogo? Valorizem o poder do diálogo. Valorizem o poder do autoconhecimento, que vai ser uma das nossas próximas lives. Valorizem essa questão da autoestima. Isso é fundamental para que você seja a pessoa original que você é. É fundamental para que você se olhe no espelho e perceba que, de fato, você é quem você construiu. Você é quem você se constituiu. Você é a soma daquilo que você construiu, daquilo que você é, daquilo que você gostaria de ser, daquilo que você fez. Essas coisas é que são importantes. Cuidado. Não queira satisfazer a expectativa de todas as pessoas que estão à sua volta, porque isso vai te custar caro lá na frente. O medo de não ser aceito, o medo de não ser incluído, isso às vezes pode te custar caro. Não é isso, Mário?
E só um minutinho, mas já vou passar para você, mas quero agradecer a presença de vários amigos aí, Ailton, Rita, uma prima querida, também tem uma outra prima aqui, a Gilma, Cláudia Carvalho, uma psicóloga amiga, muito querida. E aí o Arnaldo vem aqui com uma contribuição. O medo precisa ajudar a gente a construir pontes e não a erguer muros. É isso, Arnaldo. Não é isso, Mário? Sim, está aí este exemplo nesta frase, né, do que a gente pode fazer com o medo, né? Que pode me orientar, né? Eu posso ter coragem de, apesar dos medos, construir pontes. Mas nesta tua fala, Ricardo, muito séria, o principal é: eu quero agradar todo mundo e já eu nem sei quem eu sou. Porque até mesmo por uma questão, porque eu decidi o que o outro quer que eu seja. E será que de repente ele não quer é você? E este você mesmo assumir quem você é assumir a tua vulnerabilidade. E a minha eu sou vulnerável. Eu tenho medo como todo mundo e poder assumir. E a Rita falou algo muito sério. Ela falou: Mário, eu acho você lindo. E eu não tenho, acho que, vergonha de falar. Rita, sabe o que é mais importante, independente da vergonha e do medo? É pensar no quanto isto me chega e me faz bem, no quanto isso alegra a minha alma. Ser apreciado de que alguém que eu não conheço, eu sei que você é prima do Ricardo, mas vamos pensar nisso também, que quanto que o medo pelo qual eu estou me fechando faz com que eu não entregue a minha melhor versão ao outro. Estou privando o outro de ser beneficiado de alguma maneira. E o outro só pode ser beneficiado com algo positivo? Muitas vezes não. É necessário falar e ajudar o outro. Ajudar a assumir a vulnerabilidade do outro. E esta questão nos leva nessa condição já do medo, é aceitar essa condição do medo também, do que ele implica. E aceitar não é resignação. Resignação é como um buraco, um poço, onde está a água. E aceitar é como um rio que vai correndo. A vida é esse rio que vai correndo. Porque na resignação você fica só dando volta e você não está vivendo, não está contribuindo com ninguém. No entanto, no rio pode te levar e te dar novas possibilidades. Até mesmo o Ricardo mencionou que o principal medo, qual que é o medo maior do ser humano? A morte. Um dos motivos que podemos atribuir a ele é que é desconhecido. E você já pensou que existe a possibilidade, não sei se mínima ou máxima, de que a morte seja uma vida sem este corpo físico, possa ser muito melhor que esta? Se vamos nos dar outras possibilidades. Nós temos muitas verdades que assumimos como verdades do que nos falaram como verdades. E se não for assim? Se não for deste jeito, que existam outros jeitos também. É a maneira de lidar com medo. Medo a saber, medo a conhecer. Ué, qual o problema de eu conhecer mais? Isso não vai fazer com que eu tenha que mudar. Pelo contrário, eu posso considerar outras maneiras de ver. Ricardo, acho que vamos ter outra live do medo, porque sim, o medo é muito extenso, implica muita coisa. E É lidar, verdade. a gente nem chegou a falar uma das forças de caráter, né? Que é o autocontrole, né? Que implica eu estar na direção da minha vida, eu decidir, apesar e ou com os medos ou com as barreiras, que eu vou chegar lá.
E eu quero concluir aqui, Ricardo, para pensarmos nisto. Gastamos muita energia naquilo que não queremos, ao invés de investir naquilo que sim queremos. Então, dito assim, se a nossa energia é 100%, por que eu não posso colocar deste 100% que está em gastar no que eu não quero, tirar aos poucos, uns 10%, uns 20%, até que sejam 50%, e investir naquilo que eu quero, porque é isto, é energia que está sendo gasto. Vamos investir naquilo que eu quero e vai me retribuir para eu poder contribuir com os demais. Rita, muito obrigado e pela estar grudada, tá gostando da live, muito bonito, Arnaldo também. Então, Ricardo, eu já estou me despedindo por aqui, deixo contigo o fechamento então. Muito obrigado a todos. Por favor, compartilhem conosco dados, temas que vocês queiram que nós abordaremos nestas lives. Muito obrigado pela presença e hasta sempre. Muito bem, Mário. Eu também quero agradecer a presença de todos, dizer àqueles que chegaram um pouquinho depois, chegando, que essa live fica gravada, quem quiser ir lá também, depois dar uma olhada no tema na live como um todo, né? Quem quiser rever também, fica gravado lá, especialmente nos nossos perfis no Instagram. E aí dizer que essa live, a gente acha que, de fato, a gente vem programando essa live há um tempo sobre a questão do medo, né, que já vem sendo pedido. Em resumo, hoje a gente vem falar aqui sobre qual é o espaço que o medo ocupa na sua vida. É preciso a gente entender esse espaço que o medo ocupa na vida da gente, entender até que ponto o medo está nos impulsionando, está proporcionando saúde e vida, até que ponto o medo está sendo algo importante na nossa vida, no sentido de tornar a nossa vida melhor, e até que ponto o medo pode estar nos travando. Então é preciso ver se esse medo está ajudando a gente a construir muros, e às vezes, além desses muros, a gente constrói labirintos, de modo que a gente fica tão perdido que a gente talvez precise de uma ajuda técnica. Mas é preciso que o medo construa pontes, nos ajude a construir pontes. Em resumo, esse foi o tema da nossa live de hoje, onde nós discutimos todas essas questões. Esperamos vocês aqui em outras lives, esperamos poder estar conversando sobre outros temas também, e dizer que é fundamental saber que a gente não pode eliminar o medo, que a gente tem que ir com ele, mas que a gente tem que conhecer os nossos medos, conversar com os nossos medos. Faça uma carta para o seu medo. Se você não fez ainda, faça uma carta para o seu medo. Diga a ele como é que você quer que ele se comporte do seu lado, porque não é possível eliminá-lo, mas é preciso conviver com ele de uma forma saudável. Quero deixar o meu grande abraço a todos, os que eu citei, os que eu não citei, e dizer que esperamos vocês aqui nas nossas próximas lives. Estou vendo aí, o pessoal está dando um feedback para a gente. Grande abraço, esperamos vocês com muito carinho nas próximas lives. Vamos falar aqui sobre autoestima, vamos falar sobre outros temas. Grande abraço a todos e até a próxima live. Tudo de bom. Obrigado, Mário. Obrigado por mais essa noite aí, com carinho, com as suas colocações inteligentes. Grande abraço a todos.